Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan. Nós abrimos o jornal de hoje com a divulgação de novos números da pesquisa presidencial. Foi divulgado o levantamento nesta quarta-feira. É uma pesquisa Ibope, encomendada pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que mostra mais uma vez a consolidação do Jair Bolsonaro, do PSL, na liderança da corrida eleitoral e, em segundo lugar, o Fernando Haddad, do PT. Vamos aos números, Mark. Daniel, em comparação com o último levantamento, divulgado na segunda-feira, Bolsonaro ganhou 1 ponto e Fernando Haddad, do PT, perdeu 1. Essa nova pesquisa foi realizada no sábado, domingo e também na segunda-feira e mostrou que Bolsonaro tem 27% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparece Fernando Haddad com 21%. Ciro Gomes, do PDT, vem em terceiro lugar com 12%. Em seguida, aparecem Geraldo Alckmin, do PSDB, com 8%, e Marina Silva, da Rede, com 6%. O paranaense Álvaro Dias, do Podemos, e Henrique Meirelles, do MDB, estão empatados com 2%. E Guilherme Boulos, do PSOL, tem 1%. Os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos representam 11% e não souberam ou não responderam 7%. Nós estamos a 10 dias da eleição. 10 dias. A propaganda eleitoral de rádio e televisão, ela já entrou naquela fase da pancadaria. Programa de rádio hoje, para quem ligou o rádio agora, não ouviu, programa de rádio hoje foi já sangue nos olhos, né? De atacar o adversário como ponto central. Mas o fato, e que me parece irreversível, é de que nós teremos mesmo um segundo turno entre o Bolsonaro e o Haddad. Porque não há um fato novo capaz de tirar o Bolsonaro do segundo turno. O Haddad estará no segundo turno de qualquer jeito, porque é o candidato do PT. E o petista é assim, você pode mostrar pra ele a câmera de vídeo mostrando o cara roubando, que ele vai dizer que a imagem é golpista. O petista, ele torce, ele não é um sujeito que pensa efetivamente, o petista militante que eu digo, né? Ele não pensa a política como ponderação, de enxergar os acertos e os erros. Ele vê a política como eu vejo o futebol, por exemplo. Sou gremista. O Terribas é palmeirense. Se o Palmeiras estiver na 8ª divisão, você vai deixar de torcer pro Palmeiras, Terribas? Não. Claro que não. Nem eu vou deixar de torcer pro Grêmio. Só que se liga uma visão dessa maneira ao comportamento de um eleitorado militante do PT. Então o Haddad está no segundo turno. E não há um fato novo capaz de tirar o Bolsonaro do segundo turno. Ontem houve um debate da Folha, do SBT, em que os candidatos usaram o espaço lá. A Marina fez discurso, o Álvaro, o Henrique Meirelles, e não adianta, não alcança o coração do eleitor. O eleitor decidiu. O Bolsonaro vai para o segundo turno. E nós teremos um segundo turno entre Bolsonaro e Haddad. E a campanha de segundo turno já começou. Basta que você perceba principalmente o movimento do Partido dos Trabalhadores, que é o partido mais organizado do Brasil atualmente. Então nós temos uma disputa que polarizou. O senador Álvaro Dias, com todo o respeito que merece, e eu falo aqui de verdade mesmo, é o único senador que nós temos hoje representando o Paraná em Brasília, é o único de verdade, os outros dois são uma fantasia, que tem preocupações que não são com o estado do Paraná, são preocupações, um é com a família só, o Requião, a outra é com o PT. Então, nós temos preocupações familiares e ideológicas. O único senador de verdade é o Álvaro. E o senador Álvaro não vai ganhar nem no Paraná. Ele vai perder a eleição no Paraná, ele vai perder a eleição em casa pro Bolsonaro. E vai perder. Não adianta, consolidou. Nós teremos um segundo turno entre Bolsonaro e Haddad. As pesquisas vêm mostrando isso. Veja, o Bolsonaro cresceu um pontinho, o Haddad caiu um pontinho, mas está tudo dentro da margem de erro. E a pesquisa que eu menos gosto pela metodologia é a do Ibope. Eu aguardo as pesquisas que vêm aí pra frente. Denê, fazer um comentário só que o Ibope e o Datafolha se vendem no mercado eleitoral como se fossem diferentes porque fazem pesquisa que eles chamam de face a face. Ou seja, eles mandam
os entrevistadores para as ruas, com um caderninho, com uma prancheta, e pergunta às pessoas ao vivo. Sabe como é feito nos Estados Unidos? Por telefone. Nenhuma pesquisa americana foi feita face a face. Na Europa, na França, na Inglaterra, tudo por telefone ou por outros meios digitais. O Brasil é o único lugar do mundo que faz ainda pesquisa face a face, e os institutos tradicionais vendem como se fosse uma grande diferença. Não é ultrapassado, século passado. Pois é, e aí, seja telefone, seja face a face, seja não sei o que, seja não sei o que, o jeito que o Ibope faz não é o tipo de pesquisa que me agrada, porque trabalha com uma margem de erro muito alta. O Ibope entrevistou para essa pesquisa aí, tem o número aí, Mark? Daquela parte mais técnica da pesquisa? Tem, deixa eu só carregar aqui que meu computador estava consertando. Enquanto isso eu procuro aqui também. Essa pesquisa do Ibope CNI, ela acontece no Brasil inteiro, olha aqui, ó. Pesquisa Ibope CNI ouviu 2.000 pessoas em 126 municípios. Poxa, 2.000 pessoas? Então, margem de erro 2 para mais, 2 para menos, confiabilidade de 95%, pois tem 5% que não tem, que está fora da área de confiança. Então, pesquisa é pesquisa? É. Mas pesquisa, eu não leio pesquisa com o número bruto, eu leio pesquisa pela tendência. E a tendência que se desenha, que se articula, que ocorre, é de uma disputa de segundo turno verdadeiramente já consolidada entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Nós teremos um segundo turno com discussão de princípios. Será um segundo turno menos de propostas ao país e mais principiológico. Nós temos que discutir princípios mesmo, e me parece que o debate terá de ser feito nesse sentido. O que nós queremos? Um presidente como o Haddad para servir ao presidiário? Essa é a pergunta. É isso. Me parece que a eleição vai girar em torno dessa questão no segundo turno. 7h37 e os ouvintes dizem o quê, Mark? Você tá aberto aí ou vamos pra frente? Meu computador tá meio doente, então ele funciona e não funciona. Mas por enquanto tá dando ok ainda. Final telefone 0387 de Cascavel, o ouvinte que não colocou o nome da mensagem, agora o computador apagou. Deixa pra lá. Vamos seguir adiante, depois que o Mark se arrumar ali com as internets, a gente vai adiante. Olha aqui, pessoal. Ontem aconteceu uma operação, a gente noticiou em primeira mão aqui no nosso Rick Mais Notícias, a operação da Polícia Federal, 55ª fase. Qual o nome que eles deram a essa operação, Mark? Integração 2. Porque é justamente um desdobramento da Integração 1. A 55ª fase, uma operação grande que levou para a cadeia, entre outras pessoas, o irmão do ex-governador Beto Richa, o José Richa Filho, o Pepe Richa. Atingiu mais uma vez o núcleo do governo do estado. E a governadora Cida Borghetti agiu ontem ainda, pediu a suspensão imediata da cobrança de pedágio nas rodovias do Anel de Integração. A medida foi anunciada depois que a Lava Jato prendeu diversas pessoas, o Pepe Richa, entre outras, por suspeita de fraudes em pedágios. Mais uma vez o pedágio aparece no noticiário e às vésperas da eleição. A governadora Cida Borghetti quer que se evite de pagar o pedágio daqui em diante. E daí, Mark? Pepe Richa passou a noite na carceragem da Polícia Federal. O irmão do ex-governador do Paraná e candidato ao Senado pelo PSDB, Beto Richa, foi um dos 15 presos na operação batizada de Integração 2, que investiga as 6 concessionárias de pedágio do chamado Anel de Integração do Paraná, que tem 2.500 quilômetros de rodovias no estado. Os investigadores descobriram 2 esquemas de pagamento de propinas que somam 55 milhões de reais, isso em valores não atualizados. Segundo os procuradores, um deles funciona há quase 20 anos e seria intermediado pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias. De acordo com o Ministério Público Federal, as empresas pagariam propina todo mês a agentes públicos e até 2015 teriam sido pagos 35 milhões de reais em subornos em 3 governos diferentes, como explica o procurador da República, Diogo Castor Matos. Foi investigado esse esquema que inicia-se no governo Jair Lerner, passa pelo Roberto Requião e continua com o governador Beto Richa. Então veja aí o esquema, né? O esquema começou no Lerner, passou pelo Requião e teve ainda um episódio no governo Richa, com essas prisões. O ex-governador Jaime Lerner saiu até da política.
depois que governou o Paraná, evaporou. O senador Roberto Requião é aquele que se jacta de moralidade, mas o esquema do pedágio foi perpetuado no governo dele. Ou a gente vai esquecer do baixo acaba, a bravata que fez com que Requião derrotasse Álvaro na eleição lá atrás e assumisse o governo do estado. O senador Roberto Requião, não sei se o eleitor percebe, mas chega o período eleitoral, ele vira um anjo de candura. Você percebeu o Requião aí batendo boca com alguém? Aquele Requião raiz, o Requião do confronto, o Requião que abraça o Lula, que defendeu a Dilma, o Requião que é a representação do PT no estado do Paraná. A verdadeira representação, a verdadeira face do PT no Paraná. O Requião, ele evapora no período eleitoral. É só vem comigo meu irmão, e jinglezinho, e pede voto pro sobrinho, pede voto pra esse, pra aquele, e não entra em bola dividida. Aliás, quanto menos falarem do Requião, melhor pro Requião. Ele usa o nome dele lá com o número e vai embora. O Requião ontem, uma frase no Twitter. E só. Então, pega o Requião, sim, porque o pedágio se perpetuou no governo dele. Ah, mas o Requião entrou na justiça. Gente, né? Importante falar, Deninha, que os procuradores deixaram claro ontem, inclusive, que as investigações só estão começando. Apesar de ser a segunda fase já desta operação em relação às pedageiras, só estão começando. Inclusive, ficou claro que eles vão aprofundar as investigações nos governos Requião e Jaime Lerner. Mas tem que aprofundar. A gente não pode esquecer, né, gente? Eu não gostaria de ser aqui o fiscal da memória alheia, mas sou obrigado a fazer. Quem foi que presidiu o Detran, que é um dos órgãos mais ricos e com maior quantidade de dinheiro, sai dinheiro pelos olhos do Detran? No governo Requião. Marcelo Almeida. Quem é o Marcelo Almeida? O empresário dono do pedágio mais caro do universo, que é esse pedágio aqui, que vai de Curitiba para o litoral, vai ali para Paranaguá. Pedágio da 277. A empreiteira dona do pedágio, a CR Almeida, o dono do pedágio, um dos donos, dos proprietários do pedágio, foi presidente do Detran no governo Roberto Requião. Então, uma coisa é o discurso, a outra é a realidade. E tem que aprofundar a investigação. Para o ouvinte entender o que vai ser investigado agora. Como é que vai investigar isso? O que é o foco agora da Polícia Federal e do Ministério Público? Os contratos aditivos que desobrigavam as empreiteiras de realizar obras. Dá um exemplo. O pessoal do Oeste, aí que sofre tanto com a falta de duplicação, Cascavel, Foz do Iguaçu. Essa obra foi retirada via aditivos do contrato principal que a pedageira tinha. Então a pedageira ia explorar por tantos anos aquela praça, em troca ia entregar a obra. A empreiteira não vai mais fazer essa obra. Uma obra de 41 quilômetros foi trocada por outra de 14. Qual que é a vantagem do estado do Paraná trocar uma obra de 41 quilômetros por uma de 14? Foi o que aconteceu. E daí por isso eles pagavam propina, entendeu? Eles deixaram de fazer coisas, em troca pagavam propina, que era muito mais barato pagar propina do que fazer a obra. Nós já pagamos um pedágio caríssimo. Algumas obras constavam do contrato. Os governos retiravam a obra principal. Esse exemplo do Marque é perfeito. Tinha uma obra de 40 quilômetros para fazer, trocou por uma de 14. Quem é que ganha com isso? Quem é que ganha com isso? A empreiteira. Porque o estado do Paraná não é, o povo do Paraná não é, ninguém é. É a empreiteira. E a troco de quê que um governante iria fazer algo assim, que é prejudicial ao próprio estado, a ele mesmo, mas principalmente ao povo do Paraná? Porque tem dinheiro na jogada. Foi o que a Lava Jato descobriu. Que tem tramóia no pedágio, a gente sabe, há 500 anos. Ontem, quando eu vi a lista, o Marcos Souza mandou a lista no WhatsApp. Quando eu abri a lista, comecei a ver o nome das pessoas. Eu vi ali, por exemplo, o João Quiminazo. Que o João Quiminazo discursou de que os pedágios são a 8ª maravilha do mundo. Então, você fica vendo determinadas figuras que foram presas agora por descoberta de esquema criminoso dentro do ambiente do pedágio.
A gente vê aquilo e digo, olha aí, ó. Tá tudo que a gente sempre falou, cai a máscara. E aí, figuras da política que só escapam porque tem foro privilegiado. Só escapam porque tem foro privilegiado e o ouvinte é inteligente, sabe de quem eu tô falando. Só para lembrar o ouvinte, João Quiminazo é o presidente regional da Associação Brasileira de Rodovias, de concessionárias de rodovias, e ele, segundo o Ministério Público Federal, era um dos cabeças do esquema todo. Ele reunia as concessionárias e falava, ó, dá o teu tanto, que senão temos que repassar o dinheiro. Deni, olha só que curioso. Sabe como ele era chamado, Mark? Nos bastidores? Me chama o Joãozinho do pedágio. Joãozinho tá na grade. E olha só que curioso, Deni, a sala de propina que eles usavam pra fazer os pagamentos, pra guardar o dinheiro, enfim, era, sabe aquele bunker do Gedel Vieira Lima? Sim. Mais ou menos parecido. O dinheiro ficava ali, a sala ficava só pra isso. Ela foi alugada, ela era mantida só pra fazer os pagamentos. Ficava a 1 quadra da sede do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, pra quem não é de Curitiba, fica ali na Tibagi com a Marechal. Essa sala ficava na Tibagi com a Benjamin Constant, bem ali no centro de Curitiba. Ficava essa sala, então tudo era feito a 1 quadra de distância do Ministério Público Federal, a sala da propina, como ficou conhecido. Segundo os procuradores, um outro esquema de pagamento de propina teria sido começado em 2011 e acontecia no Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, e na AGEPAR, a Agência Reguladora de Serviços de Infraestrutura do Paraná, que fiscalizavam as concessionárias. Segundo as investigações, o esquema movimentou 20 milhões de reais e parte do dinheiro foi repassado a um primo do ex-governador Beto Richa, Luiz Abi Antuum. De novo o Luiz Abi no noticiário, né? O empresário também era um dos alvos da operação, mas não foi preso porque está no Líbano. Lá no Líbano pode tomar o Arak, Terribas. Sabe o que é o Arak, Terribas? Sabe que bebida é essa? Não sei. Muitos países O Líbano é um país que tem uma forte cultura cristã também. Mas muitos países muçulmanos, né, de cultura mais arraigada, religiosa, mais radical no sentido de raiz, não permite o consumo de bebida alcoólica. E o Arak é uma bebida alcoólica do Médio Oriente. E você vê a garrafa, o líquido é como se fosse uma cachaça, uma vodka. E aí você serve no copo com gelo. Já tomou Arak, Mark? Não. Não? Você põe o gelo, como se um copo, tipo um copo de uísque. Você coloca o gelo ali. Quando você coloca o Arak em contato com a água, com o gelo, automaticamente a bebida que é transparente fica branca, feito leite. É uma bebida cor de leite, assim. Você vê aquilo e é feita de anis. Tem Mas gosto de gostoso? anis. Faz muito tempo que eu tomei, não lembro direito, assim. É gosto de anis. Igual, sabe, bala de anis, drops de anis, aquela coisa meio um gosto de anis. Meio gosto de remédio. Tá. E o Luiz Abi tá lá tomando Arak no Líbano. O procurador da República, Diogo Castor de Matos, explicou a participação dele no esquema. Foi solicitada uma vantagem devida de um percentual de aproximadamente 2% dos contratos para entregas de valores em espécies a um operador financeiro do DR, e essa pessoa distribuía esse dinheiro na área interna do DR e também para o senhor Luiz Abi, que seria uma espécie de caixa geral de arrecadações indevidas do governo do estado do Paraná. Lembrando, Eninha, que o irmão e o primo de Beto Richa já foram presos há 2 semanas em outra operação do GAECO que investigava desvios em obras de estradas rurais. O próprio Tucano também foi preso, mas foi solto 4 dias depois pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Segundo o Ministério Público Federal, as concessionárias superfaturavam o preço do pedágio para pagar as propinas. Para isso, elas simulavam ou superfaturavam prestações de serviços e emitiam notas frias e também incluíam nos cálculos das tarifas o custo de obras não realizadas. De acordo com as investigações, isso pode explicar um dos motivos do Paraná ter uma das tarifas de pedágios mais caras do país. Em nota, a defesa de Pepe Richa disse que o investigado nunca foi chamado pela Polícia Federal para esclarecer qualquer fato. O ex-governador Beto Richa, também por meio de nota, negou qualquer participação em esquema. A assessoria de Abi Antuum informou que ele está fora do país, mas que as passagens dele já estão agendadas para outubro, as passagens de retorno. O advogado de Jaime Lerner disse que, abre aspas, não houve corrupção no governador Jaime Lerner, procuradores estão procurando pelo em ovo, revirando esqueletos.
Fecha aspas. O senador e ex-governador Roberto Requião disse que vem denunciando a corrupção no pedágio desde que foi criado e tomou todas as medidas que ele poderia tomar. Ele informou ainda que foram movidas cerca de 40 ações judiciais que nunca foram acolhidas pelo judiciário e que ele nunca autorizou o reajuste que as concessionárias pediram. Mas autorizou, por exemplo, que obras fossem retiradas de pedágio, como é o caso do Oeste do Paraná. O senador Roberto Requião, ele brinca com a inteligência alheia, né? Ele acha que discursa, que fala forte, que tem voz de trovão e que as pessoas não conhecem a trajetória do Requião. Sabe, ele se pinta com uma moralidade que é de guache, tinta guache. Ah, vai contar a história pra boi, não pra gente, velho. Já a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias informou que está contribuindo com as autoridades no fornecimento das informações necessárias. E, Denê, o que deu o que falar foi que depois dessa operação, a governadora e candidata à reeleição do PP, Cida Borghetti, determinou que a Procuradoria do Estado entre na Justiça pedindo a suspensão da cobrança de pedágio em todo o anel de integração. Em nota, a governadora disse que a ação vai ser protocolada nos próximos dias e que a iniciativa é necessária, pois prejudica os usuários. Que sono. Vai dar em nada. Vai dar em nada. Medida eleitoreira. Medida claramente eleitoreira. O candidato Ratinho Júnior ontem também estava já dizendo que ele também era contra o pedágio, usando das redes sociais do candidato para isso. Daí, como acontece em período eleitoral, todos eles trabalham esse discursê para enganar você e eu. Aqui não, Pangaré. Tá tudo igual. 7h52. Façamos um intervalo agora. Voltamos com mais notícias e mais opinião logo depois do break. Tem muita gente me pedindo para comentar, Mark, a hashtag ele não. Tem vários ouvintes falando isso mesmo, que não aguentam mais abrir o Facebook e ver isso. Então a gente vai falar ele não sobre... e ele sim, que agora tem as duas, né? Tem, a gente vai falar sobre a hashtag do ele não, logo depois do intervalo. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel e Jovem Pan Ponta Grossa. Estamos para o mundo inteiro em rickmais.com.br e estamos também no YouTube. Como é que nos acha no YouTube aí, Terrível? youtube.com/rickmaispr. Você se inscreve no canal e também ativa ali o sininho de notificação que fica do lado da caixa grandona vermelha chamada Se Inscreva-se. E aí vai liberar o chat também para você poder comentar o jornal aqui com a gente, que é bem legal, porque lá no chat acontece um universo paralelo, é outro jornal ali. As pessoas ficam discutindo as coisas também e é bem legal. Legal, olha só, eu recebi uma carta. Recebi uma carta, olha que moderno você. Eu recebi uma carta. 2018. E eu tô louco de feliz. Carta é bacana. Vou falar sobre isso aqui. Outro dia o Mark contou uma história de uma ouvinte chamada Giana, que tem uma netinha de 11 anos chamada Bruna. E a Giana nos acompanha já há bastante tempo e a Bruna é criada pela avó, desde recém-nascida. Então eu e a Bruna, nós temos algo em comum. Eu também tenho como referência a minha amada e já falecida amada avó Almerinda. Já falei da minha avó aqui muitas vezes. A minha avó era analfabeta funcional, ela não conseguia ler um texto. E ao mesmo tempo a pessoa mais inteligente que eu tive o privilégio de conviver. E então eu vejo aqui o amor dessa avó, da Giana, pela neta Bruna. E a Bruna tem talento para desenhar. E a avó tá feliz que conseguiu matricular a Bruna num curso especial para desenhar, para aprender artes plásticas, né? Que é vinculado aí ao poder público. E ela mandou um desenho meu e plastificou, inclusive, aqui, ó. Vou pôr na live aqui, vê se funciona aí, Terrível. Vai, peraí. Ó o meu desenho aqui. Vê se tá aparecendo aí ou não. Tá aparecendo. Ó, daí ela fez um desenho, viu a marca da Jovem Pan ali, Terrível? Tem a logo ali, ó, da Jovem Pan no fone, ó. Ó, eu vou fazer o jornal assim, com a minha cara desenhada. E aí eu quero mandar um beijão grande pra Bruna, agradecer o presente. Ela fez um desenho da minha filha, a Júlia. Desenha bem, né? Ela fez o desenho da Júlia aqui. A Júlia veio no Rick Mais Notícias Kids. A gente vai fazer. A Bruna já é minha convidada pro Rick Mais Notícias Kids, a próxima edição. E ela mandou uma fotinho, fez um desenho da Júlia. Olha que bonitinho.
Apareceu aí, Tê? Sim, tá aparecendo. Então tá bom, ó. Eu quero deixar um beijão grande aí pra Bruna, obrigado pelo presente, mas principalmente pra Giana, vó, que é mãe pela segunda vez, se dedica à educação da sua neta, e eu tenho certeza que a Bruna será uma grande figura. E eu torço para que ela faça a diferença num momento tão cinza da nossa realidade. Seguimos adiante, são 7h59 agora. Marcos Souza, aí a hashtag do ele não. Cada vez que você abre as suas redes sociais, tá lá, não tá? Tá. O pessoal tá comentando aqui nas mensagens, Daninha. Um deles é o ouvinte, final telefone 8532, o Alex, aqui de Curitiba, falando do vídeo da Daniela Mercury, que foi que começou tudo isso. Só pra relembrar o ouvinte, teve uma reunião de mulheres na internet dizendo que vão fazer um grande ato no sábado agora, inclusive, em todo o país, contra o Bolsonaro. E aí começou a hashtag ele não. E daí o pessoal do Bolsonaro começou a responder com ele sim. E aí ficou essa confusão, essa guerra nas redes sociais. E daí esse vídeo da Daniela Mercury, que começou tudo, já tem mais de 1 milhão de dislikes. Que é quando você recusa o vídeo e fala que não é bom. Pois é, todo mundo sabe o que eu penso da Daniela Mercury, né? Se desse pra colocar um dislike nas músicas... todo mundo sabe o que eu penso da Daniela Mercury, já falei muitas vezes aqui. Mas eu não vou entrar numa questão personalíssima, não vou falar da Daniela Mercury. Eu vou falar do movimento. O movimento do ele não é legítimo. Se a pessoa quiser usar do seu direito à liberdade de expressão para rejeitar alguém, para fazer críticas a alguém, é um direito absolutamente legítimo. Quer criar hashtag ele não, vai lá. Quer bombar no teu Instagram, no teu Facebook, no teu Twitter, a hashtag ele não, você tá dentro do seu direito maiúsculo, pilar da democracia. A hashtag ele não quer levar a gente às ruas no próximo sábado, eu acredito que será um fracasso. Será um fracasso absoluto o movimento do ele não. Mas é um direito que as pessoas têm de sair às ruas para protestar e expor a sua posição. O que a turma do ele não deveria compreender é que o direito que eles têm de fazer o ele não lhes assegura a hegemonia do pensamento. O ele não é o pensamento hegemônico e, ainda que fosse, deveria respeitar o pensamento minoritário. O problema das Daniela Mercury da vida é não aceitar a visão divergente. Não é porque você não quer alguém que aquele que quer o alguém que você não quer é alguém menor do que você. Ou você aprende a respeitar a posição divergente, ou você convive com o contraditório, ou você aceita que não é o dono da verdade, ou você não é um democrata. Você é um projetinho de ditador. E você é pior do que aquele que você rejeita com a sua hashtag. O que eu tenho percebido de grupos intolerantes, porque determinadas pessoas têm tido coragem de se mostrar bolsonaristas. O que eu tenho visto a turma do ele não vir pra cima daqueles que expõem a sua posição ideológica, chamando dos adjetivos mais nefastos possíveis. Aprenda a conviver democraticamente. Eu defendo super que você ponha a sua hashtag ele não. Mas respeite demais, respeite aquele que pensa diferente de você. E a turma do ele não, a começar pela própria Daniela Mercury, é alguém cuja intolerância graça, versa, vive. Eu acho a Daniela Mercury como artista muito ruim e como militante política nem se fala. Ela é uma artista que conseguiu estragar muitas das melhores músicas que eu conheço. A Daniela Mercury destruiu aquela música do Chico César, A Primeira Vista. A Primeira Vista é uma música linda. A Daniela Mercury destruiu a música, velho. A Daniela Mercury é muito ruim. Mas eu fico pensando o seguinte: o ele não é só pra, tipo assim, não vote no Bolsonaro. Mas também não tem uma solução. Não, mas aí ele não, porque eu não voto no Bolsonaro, mas ele sim pro presidiário. Esse pessoal gosta do Haddad, Não, mas o ele sim é quem é a favor do Bolsonaro, sim, colocando... Só que daí, tipo, o ele não dá uma solução, ele só taca o Bolsonaro, ele não tem... Tipo assim, ó, ele não pro Bolsonaro, mas em contrapartida, vote em tal pessoa porque a solução não, mas é que eles pensam assim, eles votam em alguém contra o Bolsonaro, seja quem for. Eles colocam todo o resto tudo bem, como uma alternativa. Mas isso também é democrático, é você buscar alguém que você não tolera
e fazer campanha contra. Sim. Tudo faz parte do jogo democrático. Tá tudo bem. Eu nem espero solução lá na hashtag do ele não. Tá legítimo. O que eu chamo a atenção é que a turma do ele não precisa respeitar aqueles que dizem ele sim. Porque a turma do ele não se acha dona de uma virtude moral, de um como se fossem detentores de toda a bênção universal. Como se quem pensasse diferente deles fossem pessoas menores. Sabe? É assim, eu sou contra o Bolsonaro. Aí então eu coloco uma hashtag lá, ele não. E isso faz como se automaticamente essas pessoas fossem elevadas a uma condição de superioridade. Superioridade é no raio que te o parta. Que superioridade, bonito. Essa é a tua posição. Se outros quiserem pensar diferente de você, vão pensar diferente de você e você fica no teu cantinho e respeita a posição do outro. Que democracia é essa em que eu sou o dono da verdade e o outro é um ignorante? Ah, vai te catar. Daniel, é importante falar o seguinte, não existe o certo e o errado. Claro que Existe o não. divergente. As pessoas pensam diferentes. Agora, é como você falou no começo do programa, é torcida, daí o pensamento fica infantilizado. É. Quer ver? Faz um teste sobre outra coisa. Vamos mudar de assunto? Pega um corintiano, faça o teste você na sua casa, no seu trabalho, no seu bairro. Pega um corintiano e convence ele que o estádio teve dinheiro roubado. Eu duvido que convença. Corintiano, que tem paixão pelo time, não, porque não sei o quê. Convence ele que o Lula, pessoalmente, como corintiano, interviu que a Odebrecht construísse o estádio lá, o Lulão, que teve dinheiro desviado, que o Ministério Público investiga. Mark, você tá indo até longe demais. É tão infantil, concordo contigo do A ao Z, mas é tão infantil que chegue e diga para um corintiano assim, pô, bonito o novo uniforme do Palmeiras, né? Sim, exato. Eu tô falando de cor de roupa. Você pode pegar um uniforme bonito, uma camisa nova do Palmeiras, azul lá, pra representar a questão italiana da azurra, vai lá e elogie o uniforme. Não, é o uniforme mais feio, é bobo. Você tem um debate infantilizado. Essa turma do ele não, a começar pela Daniela Mercury. A Daniela Mercury, eu vou fazer um desafio pra Anitta. E a Anitta cai no desafio. Aí eu vi uma entrevista da Ivete Sangalo, terrível. Você gosta da Ivete? Gosto. Também gosto da Ivete. Só que, não sei se vocês viram essa entrevista da Ivete. Ela tava dando entrevista pra aquele Amaury Júnior. Você viu esse vídeo, Mark? Não vi. E a Ivete diz assim, eu não sei por que eu tenho que ter posição política, eu não quero ter. A minha posição política eu guardo pra mim, eu sou artista. Eu não acho que eu tenha que usar da minha condição de artista pra influenciar os outros. A minha posição política eu guardo pra mim e deu. Se ela quisesse externar a sua posição política, pode externar, Ivete. Não externar, tá bonito, Ivete. É a tua posição. E aí a Ivete agora virou levando pau nas redes sociais das Daniela Mercury da vida, porque querem que ela se posicione. Mas ela não quer. A Daniela Mercury quer ficar em silêncio. A Ivete quer ficar em silêncio. Qual o problema da Ivete ficar em silêncio? Por que ela tem que ser do grupelho do ele não? Ou do ele sim? Por que a Ivete não pode ficar quieta? Pode, não pode, Mark? Pode. Pode. E eles querem enfiar na Ivete Sangalo uma posição de qualquer jeito. Porque a Ivete é, entre todas as baianas, a melhor, né? A mais popular. A que tem mais hits. A mais rica. A de maior sucesso. A mais simpática. De maior carisma. A melhor delas. Então o que eles querem? Eles querem puxar a Ivete pro grupelho. E não deu. Parabéns a Ivete Sangalo. É que tem mais inteligência. E os ouvintes dizem o que disso, Mark? Deninha, eu participo aqui sobre esse assunto. O final telefone 2543, o Marquinhos Falsi, diz o seguinte, que a Marília Mendonça também fez um vídeo, mas depois apagou. Quem que é a Marília Mendonça? É aquela Marília Mendonça sertaneja é a famosa sertaneja agora. lá. Ah, é a gordinha, né? Eu não sei. Não, ela não é, mano. Não fala assim. Ah, Queria. para, Que mimimi! maldade. Eu me segurei, viu? Eu me segurei pra não dizer isso, porque vai lá e tasca. Ai, cara, que maldade. Vai começar o mimimi. Não. Ela não é gordinha? Não, ela Não é mais. Acho que emagreceu agora. Não é Tá, mais. mas digamos que ainda fosse. Digamos que ainda fosse. O fato dela ser gordinha faz ela uma pessoa menor, Não. mais feia, mais tudo? Não. Não? Mas deixa a Marília Mendonça em paz. Derreba, solta um pedaço. Pode soltar um pedaço de uma música da Marília Mendonça aí ou não? Da Marília. Peraí, peraí. Já que a gente tá falando da Marília Mendonça, a Marília Mendonça é aquela da voz grossa, né? E gordinha. Que agora é ex-gordinha, segundo o Terríveis. Peraí. E a Já apareceu uma foto dela aqui.
que ela tá mais magra, tá bem mais magra. Não tá fazendo tanto sentido. Peraí. E a Marília Esse tipo de Mendonça... música é até difícil de rodar. A Marília Mendonça, ela Muito gravou um ruim. vídeo, Mark? Ela gravou um vídeo? Ela gravou um vídeo, depois daí apagou, daí depois ela gravou outro vídeo pedindo desculpa aos internautas. Mas ao ela público gravou um e vídeo tal. dizendo o quê? Eu não vi o vídeo, não vou dizer, mas pelo que os ouvintes falam aqui, dizendo mas que ela essa do ele música- não. Hashtag ele não. Ah, tá. É isso aí. Só tá no FM, tá? É a da voz grossa. a gordinha. É isso aí. Então, a Marília Mendonça gravou e depois deletou. Eu também recebi outro dia um vídeo nos grupos aí do Paulo Ricardo, do RPM, em que ele faz uma enquete num show dele. Sim. Quem é que vai votar no fulano? isso daí Quem é vai votar no genial. outro? Quem é que vai votar no Bolsonaro? Daí todo mundo grita lá. Outro que faz campanha pro Bolsonaro é o sertanejo, aquele do Tchê lá. Gustavo Lima. Gustavo Lima. Sim. Também faz campanha pro Bolsonaro. Teve a polêmica do Nego do Borel também. Então, se a pessoa é ele não, ele sim, cada um que faça aquilo que achar melhor. O que eu não consigo e não aceito é a pessoa que tem a hashtag ele não na sua rede social se achar superior às outras. Como se ela fosse detentora da inteligência. Eu não faço média, seus miseráveis. É a falta de uma pia pra lavar. Pelo amor de Deus. O Velton Fetter, aqui de Curitiba, provoca aqui, Daniel, dizendo que o pessoal tá fazendo esses vídeos porque o Bolsonaro quer acabar com a Lei Rouanet. Mas a Lei Rouanet é uma lei boa. A Lei Rouanet é boa. O problema é o destino que o quem governo usa. do PT deu à Lei Rouanet. A Lei Rouanet deu dinheiro para artista rico. A Lei Rouanet deveria servir justamente para financiar artistas que não têm acesso a dinheiro. É dinheiro público, né, gente? Você falou dos sertanejos, o pessoal começou a mandar aqui. O Eduardo Costa, esse vídeo eu recebi, também fez até música pro Bolsonaro, Isso. também apoia. O Eduardo Costa é uma imitação mal acabada do Leonardo. Leonardo, E eles Isso. cantam junto em algumas vezes. É. E quem também tá com o Bolsonaro é o Bruno Marrone. Bruno Marrone é bom. Eu gosto. O Bruno Marrone é um modão pra dormir na praça. Às vezes- Isso. Não, mas tem outras boas. Você tá na fossa, coloca um Bruno Marrone no carro. O Bruno e Marrone Eles fizeram tem uma versão do Leone. que é maravilhosa. É boa É demais. maravilhosa. Essa versão é a melhor. O Leone. Genial. O Leone é um dos maiores compositores do pop rock brasileiro. O Leone foi Duque de Abelha, depois brigou com a Paula Toller, eles tinham um triangulinho amoroso. E tinha o Herbert Viana, essa historinha lá de trás. E o Leone tem uma música chamada Só Pro Meu Prazer, que é um dos rocks, uma das baladas do rock mais bonitas de todas, do Leone. E essa música virou um hit 20 anos depois, quase 30 anos depois, na voz do Bruno e do Marrone. Tem aí, Terribas? Tô pegando aqui já. Essa música é maravilhosa. Mas sabe que até a primeira música deles, Dormindo na Praça, também outros cantores não quiseram gravar, eles foram lá, gravaram e estouraram. É. Ó, Eles têm... Cara, essa música é maravilhosa. Essa Ela ficou música- muito parecida com a original. Muito parecida. Muito parecida com a original. Só colocaram umas 15 violas a mais aqui. É, porque Que o daí Leone dá toca sozinho. É, e o Leone é aquela coisa, um banquinho, um violão e eu, né? E o Bruno e Marrone, putz, tem uma orquestra. Olha que Colocaram bacana. 17, ó. Essa música é maravilhosa. Deixa tudo assim por mim. Essa música é linda. a Essa música música do é Leone. maravilhosa. Pra você que tá atrás de um crush agora. Ó, mas Terribas, pra você que tá presta atrás do atenção. crush, Presta coloca atenção. essa música pro crush ouvir. O Bruno e Marrone, hoje, dessas duplas mais tradicionais, é a dupla de maior sucesso. Abriu Sim. um voto no Ele Sim. Então, o mundinho da arte também tá nervosinho, né, Marcos? Sim, tá dividido também. O Brasil todo tá dividido, É. né? Dividido. Os ouvintes, Vamos pro Música é muito intervalo? boa. Vamos pro intervalo. os ouvintes Cara, só essa pra música é terminar muito aqui, boa. o Otávio lembra que o Jorge Henrique também é Bolsonaro. Conhece o Jorge Henrique? Não faço ideia. Que é famoso aí. Quem que é Jorge Músico Henrique? do- Jorge Henrique, eu não faço ideia. Desses novos cantores sertanejos. E o pessoal gostou do Eu nunca Bruno vi, Marrone. nunca vi. Eu Bruno nunca Marrone é maravilhoso. Essa ouvi daqui é falar maravilhosa. no Jorge Henrique. Ó. Cara, é muito bom isso. Vambora. Hein, eu coloquei um TBT muito bom aqui no Instagram, meu. Depois a gente vai falar do... fala aí, Terribas, qual é que é o teu Eu Instagram? coloquei O Terribas. T de tatu, ERRIBAS. O Terribas. Mark Souza, qual que é o teu Instagram? É Mark com C no final e Souza com S no final também, tudo junto. O meu é Denian CC. Procura lá, Denian, tudo N de navio, Denian CC. A gente vai pro break agora, na volta tem mais notícias e a gente vai sair dessa polêmica do ele não, ele sim, senão já viu, né? É isso aí.
Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. A gente quer agradecer demais a enorme audiência deste jornal. Que espetáculo. Maravilhoso. Que espetáculo. Bomba. Mas é verdadeiramente uma bomba. É um foguete. É sensacional. Deixa eu falar aqui. Pra você ver o tamanho da audiência, já que você falou nisso, a gente falou do Jorge Henrique aqui. Daí o pessoal falou que não conhecia. O Jorge Henrique é uma dupla que faz com o Rodrigo. E os fãs estão enlouquecidos aqui, que tá todo mundo escutando. Fala do Jorge Henrique e Rodrigo, porque eles são curitibanos e ouvem o jornal, inclusive. Jorge Henrique e Rodrigo. Então tá bom, eu prometo, eles não vão cantar no Vila Mix? prometerei aos ouvintes deste jornal que eu vou atrás do Jorge Henrique e vou ouvir. Jorge Vou Henrique ver e se é Rodrigo. bom. Vai Porque tocar não- no Vila Mix, meu. Pois é, deixa eu te dizer, embora o sertanejo não seja o meu ritmo preferido, eu gosto de música. Se a música sertaneja é boa, eu gosto de música sertaneja Né? boa. O Bruno e Marrone, por exemplo, que o Mark também gosta. Eu gosto. É uma baita de uma dupla. Os caras são muito bons. E o Marrone, que faz a segunda voz, a gente quase não ouve a voz de quem faz segunda voz, né? Verdade. E o Marrone é muito afinado, canta direitinho. Eu gosto do Eu Bruno fico e Marrone. imaginando o Marrone e o Luciano fazendo uma dupla. Então, mas o Marrone Ia canta ser direitinho. um show de instrumental. Mas o Marrone canta direitinho. É que Maldade, a maior segunda voz que existe é a do Chitãozinho. Né? É, não tem nem o que falar. Mas enfim, mas eu vou ouvir Jorge Henrique e... Como é que é o nome Rodrigo. do Rodrigo. Jorge Henrique e Rodrigo. Jorge Henrique. e Rodrigo. Jorge Henrique e É um Rodrigo. trio, né? O Jorge, o Henrique e o Rodrigo. Não, tô brincando. Não, Não, encher o mas, saco. cara, até a música tá bombando, porque até a chamada do Vila Mix, né? Vai ter o Vila Mix em Pinhais lá. Tem. A gente tá dando ingresso aqui na rádio. Vai ser no Expo 3. Aí. Tá bombando mesmo. Tá bombando. Tá bombando. Então é o seguinte. Nós temos uma outra polêmica, que é uma polêmica eleitoral nesse momento, que envolve o filho do Bolsonaro. Qual que é, Mark? A marca da hashtag Ele Não tem sido reproduzida nas redes sociais por opositores de Bolsonaro. Na imagem, o rapaz aparece com um saco plástico na cabeça, o rosto e o corpo ensanguentados e os braços amarrados. Carlos Bolsonaro, filho de Bolsonaro, colocou a legenda sobre pais que choram no chuveiro. Após a repercussão negativa, o filho de Bolsonaro publicou mensagens em que diz que apenas fez reprodução da foto de um jumento querendo aparecer e se posicionando contra Bolsonaro. Ele ainda escreveu: novamente inventam como se eu tivesse divulgado uma foto dizendo que quem escreve a hashtag Ele Não mereceria alguma maldade. Não, canalhas. Foi apenas a replicação da foto de alguém que considera isso uma arte. Me agradeçam por divulgar e não mintam como sempre. Carlos Bolsonaro também publicou imagens de um suposto perfil do Instagram que teria reproduzido a imagem replicada por ele. Neste sábado, manifestantes pró e contra o candidato do PSL devem fazer protestos em várias cidades do país. Aqui em Curitiba, a manifestação está agendada para começar às 4 da tarde na Boca Maldita, no centro da capital. O filho do Bolsonaro postou uma foto de extremo mau gosto. É um horror aquela foto. Vai te comportar, meu. Você pode virar filho do presidente do Brasil. Te comporta como adulto. Vai crescer também. Entra na guerrinha do ele não, ele sim e fica postando fotinho pra provocar. Que depois, quando você precisa explicar uma foto que você postou, você precisa gastar energia pra explicar a foto que você postou, significa que aquilo que você postou foi mal postado. E causa estrago irreversível, A às tua vezes, né? comunicação não funcionou. Então te comporta feito adulto. A gente acabou de dizer aqui que há uma infantilidade no debate político nacional. E o filho do Bolsonaro contribuiu pra isso. Acabei de defender a hashtag do ele sim, mas o filho do Bolsonaro pisou na bola. Pô, também vou te dizer. 8 horas, 21 minutos. Mark Souza e os ouvintes dizem o quê? Tá todo mundo falando do Jorge Henrique e Rodrigo, é isso? É, exatamente. E também estão falando Jorge Henrique e Rodrigo. da Marília Mendonça, que você falou que ela é gordinha e o pessoal tá revoltado. Por quê? Porque ela não é mais gordinha ou porque eu tava você fazendo rotulou a moça e tal. mimimi pra cima de mim? Verdade mesmo que eles vão tentar Mas a fazer gente mimimi. já foi. Você foi gordinho também. Mas eu não... Você não tá gente, agora. escute uma coisa. Nós três aqui já fomos gordinhos. Sim. Não, eu tô gordinho ainda. O Terribas vai emagrecer. Mas olha aqui. Só uma questão pra gente abafar de vez o mimimi. Qual o problema de a pessoa ser gordinha? Por que nós precisamos adotar o discurso de que fulano de tal é gordinho como se estivesse fazendo um defeito, contando um defeito de alguém? É uma característica da pessoa. Qual o problema?
Verdade mesmo. Se alguém dizer, quando eu tava mais gordo, pessoas diziam, o Daniel é gordinho. Tá, qual o problema? Eu ia chorar no... Agora é gordofobia, qual que é? O mimimi do peso, da balança. Olha aqui, ó. Vão achar uma pia de louça. Tá faltando lavar a panela aquela bem suja. Com gordura de costela. Isso. Sabe? Fez aquele arroz doce que ficou grudado. A Marília Mendonça emagreceu. Eu entrei aqui pra ver. Ela tá bonita, a Marília Mendonça, mas eu achava ela mais charmosa, gordinha. Eu nunca sei quem que fez aquela música dos 50 reais. Se é ela ou se é a outra lá que cultivava uma pulga no meio do dedo. De 50 reais? Do toma aqui os 50 reais que ele entrou no motel, daí o cara tá traindo ela, daí ela foi lá, deu 50 reais. Você escutou essa música? Ninguém no Brasil não escutou essa música. Não, é impossível. Eu não sei quem que canta, se é ela ou se é a outra, eu não sei. Eu juro que eu não conheço a música. Eu também não faço ideia. Eu juro que eu não conheço. Quem canta, eu conheço a música, mas não sei quem canta. É da Nayara Azevedo. Nayara Azevedo, tá. 50 reais não conheço. Não é ela. Marília Mendonça, então não é. Não, as dos sertanejos modernos que eu conheço é Propaganda, que faz muito sucesso. É boa essa música da Propaganda que toca na nossa vinheta. Qual que é? É doido que eu vou fazer propaganda de você. Tá. Essa é boa. Mas é Jorge Mateus. Jorge Mateus. E... Eles são bons, não são ruins. E aquela que eu canto com a Júlia no violão. E o Wesley Safadão. Wesley Safadão virou sertanejo, né? Eu não sei. Ele virou sertanejo. Ele tá tocando. Não é que ele seja um do sertanejo tradicional, mas as músicas que ele tem tocado tem puxado pro ritmo sertanejo. Aquele tem usado muito do acordeon, aquele violãozinho com corda de aço pra dar o barulho. Tem feito o sertanejinho, Wesley Safadão. Wesley Safadão é tão safadão que ele descobriu que aquilo ali dá mais dinheiro, Marcos Souza, e ele migrou. E daí ele descobriu que não é pra falar mais Safadão, que agora é só Wesley. Muito ruim isso, né? Não é mais Safadão, é só Wesley. Nossa, terrível, mas essa foi Não, horrorosa. mas é verdade. Agora é só Wesley, não é mais Wesley Safadão. Eu tava com saudade do jornal sem entrevistas. Eu também, cara. Hoje, por isso que a gente fez essa galhofa inteira no jornal, era saudade. Eu também. Antes de que nos critiquem, não, hoje vocês estavam muito soltos. A gente tava mesmo, a gente tava com quem tá saudade. precisando. Vamos embora. Mas é o seguinte, ó, pro pessoal que perdeu aí as entrevistas, né, que a gente fez aí a primeira e a segunda rodada da sabatina, só acessar o rickmais.com.br/Jovem Pan, tem um podcast lá, também tem no nosso canal do YouTube, Rick Mais, no YouTube, Rick Mais PR, é só você procurar, e aí a cobertura das eleições tem o patrocínio da Anila, tudo fica mais gostoso com produtos Anila. Legal. Marque. 2 Vambora. ouvintes e vamos embora. Daniel, tá aqui o pessoal comentando aqui, um ouvinte tava falando da questão da hashtag, você falou projeto ditador, enfim, e ele tava contando, agora eu perdi a mensagem aqui, mas ele vai saber que eu tô lendo a dele, que nas discussões de família, sabe almoço de domingo? Tem isso agora na mesa de domingo, que daí um lado da mesa quer votar no Bolsonaro, o outro contra o Bolsonaro, e daí ficam debatendo. Na sua família tem isso, Daniel? Não, na minha não, porque todo mundo se tentar brigar, todo mundo se resolve pela questão do respeito ao outro. Então, não tem na minha. Lá em casa é unânime. É todo mundo no mesmo lado. Todo mundo no mesmo lado. Mas não tem. Mas assim, ouço relatos de muita gente que tem grupo de família. Que dá treta. Grupo de família. Sim. De ficar se deletando e xinga os outros. Sabe que outro dia, o Fernandinho Eufrásio, nosso colega aqui da Jovem Pan, Fernandinho Eufrásio me desafiou a fazer um novo quadro. Ele colocou o piloto no ar, eu queria matar o Fernandinho. Chama Denian Opina. Já tá nas redes sociais, é bem legal. Hoje eu vou gravar mais um quadrinho do Denian Opina. É um resumo de uma opinião minha que depois é espalhada. E eu peguei esse vídeo e mandei... O Fernandinho me mandou, e eu peguei um vídeo e mandei pra um grupo de discussão política. Peguei o vídeo e mandei pro grupo de discussão política. Cara, a sandice das pessoas no grupo ocasiona, porque tem gente de um lado e de outro, eu falei que o culpado de tudo que acontece no país é o Lula. Quem dividiu o Brasil é o Lula. Foi o Lula. Meu Jesus amado. Eu falei assim, que bom. As pessoas estão brigando por política. Melhor do que ser uma árvore ou um repolho que não reage. Mas as pessoas estão muito nervosas. Muitos. Nervosíssimas. Muito nervosas. Vamos embora? Na tua família tem briga, Mark? Na minha família tem discussão política, sim.
Um peso de um lado, Tem um peso do petista na outro. tua família, Marcos? Tem petista na minha família. Na tua família não tem petista, Terribas? Na minha, não. A família do Terribas é uma família reacionária. Apesar que eu fiz a calculadora da Veja, eu preciso contar isso. Eu fiz a calculadora da Veja. Quem que deu? Deu a Vera. O Terribas combina com as ideias da Extrema Vera do esquerda. PSTU. Imagina. Vamos embora. Tchau, gente. Amanhã a gente volta. Tchau.